Glória a Deus, glória a Jesus, a paz do Senhor, povo de Deus. Vamos ler mais uma palavra de Deus conosco. Vamos ver esta palavra, é uma palavra de sabedoria, é uma palavra de ensinamento, realmente é um ensinamento e tirando a dúvida de muitas pessoas que só ouvem a palavra de Deus, mas não tem entendimento ou tem dúvida de algumas coisas. Eu aqui neste canal é para tirar dúvida de algumas coisas que tem na palavra de Deus que vocês precisam entender. Em nome de Jesus, compartilha aí, pessoal, povo de Deus abençoado, compartilha aí, vamos ler hoje no livro de Mateus 4, aleluia. Hoje nós vamos ler o 4 do versículo 4, capítulo 4, verso 1 em diante, até onde der, pessoal. Pronto, é pequenininho, dá para explicar. E aí nós vamos estudar também a palavra de Deus, certo? Você está comigo, você está lendo a Bíblia, está ouvindo a Bíblia, está tirando as coisas duvidosas, certo? E Deus é fiel conosco e Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ler. Glória a Deus. Então foi conduzido, o outro vídeo terminou assim: e eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado que me comprazo. Isso foi quando Jesus estava se batizando, e agora nós, no capítulo 3, agora nós vamos entrar no capítulo 4, certo? Aí diz assim: a tentação de Jesus. Eita! Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Glória a Deus. Aqui, povo de Deus, eu já vou explanar um pouco esta palavra, porque eu não sou o certo é a palavra de Deus, certo? Eu não sou correto é a palavra de Deus, que diz assim: foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Esta palavra tentado, povo de Deus, tem uma igreja aí, certo? Que eu não estou querendo falar o nome da igreja, que diz que Deus não é tentado. Então Jesus não é Deus, porque se Jesus fosse Deus, não era tentado. Até aqui, Jesus era homem, e um pouco de homem, um pouco de Deus. Como assim, irmão? Dividido a metade? Não, você tem que entender que tem a gente material e gente espiritual, certo? Então, que Deus também diz que não foi tentado. O Satanás também tentou Deus, só que só bastou pensar de tomar o trono de Deus, Deus botou ele do céu abaixo, do céu de terra abaixo, certo? Então, como diz que Deus não é tentado, é sim. Deus foi sim tentado. O que tentou Deus foi isso aqui. O Satanás só pensou de tomar o trono de Deus. Onde está escrito, irmão? Depois a gente chega lá, certo? Glória ao nome do Santo do Senhor. Estou só dizendo para vocês entenderem que tem gente dizendo que Jesus não é Deus, certo? Porque quando Jesus na terra era 100% homem, 100% Deus, e agora é Deus, porque ele entra na porta fechada. Eita glória, aleluia. Ele é aquele que ouve as suas orações, então não morreu. Se ouve a oração, então não morreu. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Essa questão aqui vem do vídeo que eu fiz, que está rolando aí, foi o vídeo número 2. O vídeo número 2 que eu fiz. Esse hoje vai ser o vídeo número 3. Que o vídeo número 2 foi quando Jesus se batizou. Ali está a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória ao santo nome do Senhor, certo? Glória a Deus. Para a gente começar, para vocês entenderem direitinho, certo? Porque a gente prega a palavra de Deus, prega, mas aqui eu tenho uma explicação de Deus para você, amém? Aqui, então foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado
40 dias e 40 noites, depois teve fome. Irmão Antônio, nenhum homem passa 40 dias com fome. É as igrejas, a heresia das igrejas. Passou 40 dias. E Moisés, que não tem o poder de Deus, passou quantos dias? Você já ouviu? Já viu falar? Já leu a Bíblia? Então Moisés também passou 40 dias, certo? Vamos para frente. Glória no nome santo do Senhor. E chegando-se ele tentado, disse: se tu, olha a questão entre Jesus e o Satanás. Preste bem atenção aqui. E ele tentando disse: se tu é filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O Satanás falando para Jesus, dentro da Bíblia, falando para Jesus, que Jesus, se fosse o Filho de Deus, transformasse a pedra em pão. Por quê? Porque Satanás já sabia que Jesus ia fazer aquela multiplicação de pão e peixe. Então Jesus tinha sim o poder de fazer a pedra ser pão, mas Jesus não foi tentado de fazer isso aí, certo? As tentações é nesse estilo aí de fazer a pedra virar pão, se tornar pão. Olha que ele diz: se tu é filho de Deus, manda que estas pedras se tornem-se em pães. E ele, porém, respondendo, Jesus respondeu, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eita glória! Uma lapada que Jesus já deu aqui. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Quer dizer aqui, Deus sustenta o homem o tempo que ele quiser, sem comer e sem beber. Aleluia! Eita glória! Irmão Antônio, é verdade. Eu vou dizer um pouquinho desse trecho, pessoal. Eu não vou fugir não, vou continuar. Mas olhe bem, se você acha que o homem passa sem comer, uma pessoa doente, às vezes, um tipo com uma doença aí que eu não quero nem saber qual, em comas, alguma coisa assim, a pessoa coloca o soro, o cara passa não sei quantos dias lá só tomando soro, quer dizer, ele não comeu e nem bebeu. Isso o homem da terra. Que dirá Deus? Deus fez o quê? Que Jesus nem comeu, nem bebeu os 40 dias e 40 noites, porque estava em espírito, e tanto 100% Deus, 100% espírito, porque se fosse um homem normal, o Satanás tinha derrubado ele aqui. Eita glória! Aleluia! Se fosse um homem normal, o Satanás tinha derrubado ele aqui. Olha só o que o Satanás disse para ele. Glória a Deus! Aí ele disse que vivia não só de pão, mas da palavra da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, ou seja, em Jerusalém, que é a cidade chamada Cidade Santa, e colocou ele sobre o pernáculos do templo, ou seja, o prédio alto, colocou ele em cima. Satanás colocou Jesus em cima. Aleluia! E disse: se tu és filho de Deus, já tentou de novo. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem ao teu respeito, e toma-te a mão para que tu nunca tropece em algumas pedras, ou seja, cair de lá de cima e não tropeçar nenhuma pedra. Se não vai cair nenhuma pedra, então a pessoa não ia se machucar. Ilusão e mentiroso. E falou isso para Jesus, dizendo essas palavras. E disse-lhe Jesus, aí Jesus respondeu para ele, essa foi mais forte ainda. Eita glória! E disse-lhe Jesus, também
está escrito. Eita glória, os dois falando dentro da Bíblia, viu, pessoal? Preste atenção que aqui é a palavra de Deus fiel e verdadeira. Eita glória. Aí Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe. O Satanás tentou de novo, quando Jesus respondeu para ele: não tentará o Senhor teu Deus. Aí novamente o Satanás transportou ele para outro canto. Aleluia, 3 lugares. E todos o reino do mundo e a glória. Todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isto te darei. Eita! O Satanás levou ele para outro lugar e a mostrou um lugar muito mais alto e a mostrou todos os reinos, a mostrou para Jesus todos os reinos e a glória dele, e disse: se tu isto te darei. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrando me adorareis. Imagine que pergunta ou a tentação. Hoje o camarada não pode ver R$1.000, já é um traidor. Já é um traidor por pouca merreca, e outros não podem ver dinheiro na frente dele, não importa a quantidade, e ele trai a família, trai até o país, por traição, por causa das coisas materiais. Mas o Satanás ofereceu Jesus o mundo todo, o reino todo. Eu isso te darei, se me prostrar-me e adorar-me. Mandou Jesus prostrar na frente dele e adorar ele. Eita! E então lhe disse Jesus, e aí Jesus jotou uma bomba agora, aleluia, dentro da palavra do Senhor, palavra de fogo, e Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E então o diabo deixou, e eis que chegou o anjo para servir a Jesus. Aleluia! Eita glória! Por isso Satanás tem um medo de Jesus, meu amigo. Tem um medo. Eita glória! E isso nós sente na pele quando a gente fala em nome de Jesus. As coisas ficam meio complicadas, porque o nome de Jesus na nossa boca é uma palavra. É Espírito. Quando falo em Jesus agora, é Espírito de Jesus. Aleluia. Aleluia. É a palavra forte. Glória ao nome santo do Senhor. E por isso que nós não somos consumidos todos os dias, nós não somos arrebentados, nós não somos mortos. A gente só está vivo, povo de Deus, porque Deus tem misericórdia de nós. Não importa se você seja crente ou não, mas Deus tem misericórdia, porque se não tivesse misericórdia, não existiria nós. Eita glória! A diferença é que o crente tem aonde buscar o socorro, é o socorro bem presente, aleluia. Na hora da angústia, na hora dos problemas, nós temos socorro, é se ajoelhar e clamar o nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, vamos lá. Aí os anjos, e aí depois disso, Satanás desapareceu, não quis conversa mais, e chegaram os anjos e serviram. Você vê aqui, ó, além de Jesus estar lá, os anjos também estavam vendo, porque assim quando ele saiu, os anjos já chegou. Já estava lá, meu filho, o exército de Deus ali. Eita glória! Irmão Antônio, leia a Bíblia. Aleluia! Glória a Deus!
E Jesus glória a Jesus. Aí Jesus na Galileia, os primeiros discípulos, aí Jesus já voltou para a cidade, né? Já tinha comido alguma coisa, porque os anjos foi servir a ele lá, já tinha comido algumas coisas, já veio para a cidade, diretamente para a Galileia, porque na Galileia tinha muita gente doente. Eita glória! Aleluia! Foi o lugar que mais foi gente curado. Foi na Galileia, aleluia. E Jesus voltando para a Galileia e os primeiros discípulos, aleluia. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, e voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, e foi habitar em Cafarnaum, a cidade marítima, a cidade na beira do mar. Glória a Deus, a cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon é a terra de Naftali, e junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. A Galileia das nações, que tinha muita gente. Glória a Deus, nações é porque é muita gente, povo de Deus. E o povo que estava sentado em trevas. O povo estava sentado em trevas. Em trevas. As pessoas, quando falam em treva, pessoal, é escuridão. Treva é escuridão. Treva é doença. Treva é a pessoa que não tem nada na vida. Treva é coisa ruim. Eita glória! Por isso que fala aqui o povo que estava sentado em treva. E Jesus se aproximando e viu uma grande luz ao que estava sentado na região e a sombra da morte. Olha aí, eita glória! Acabei de falar na sombra da morte. Na sombra da morte, povo de Deus abençoado, é as pessoas que estão doentes, tudo cheio de chaga, doente, com fome. Eita! E quando Jesus apareceu, ele estava na beira da morte, na sombra da morte, e a luz raiou. Eita glória! E a luz raiou. A luz raia também na sua vida. Quantas pessoas estão aí nas trevas, nas drogas, não tem condições nem de abrir a sua boca para aceitar Jesus como Salvador. Quantas pessoas não estão nessas condições aqui e eu estou pregando a palavra de Deus, é uma luz. A palavra de Deus é uma luz para você que está me assistindo. Você que é crente, dê graças a Deus todos os dias para que não caia. E você que não é crente, está chegando uma luz para você. Toma uma atitude na tua vida, tenha coragem em nome de Jesus. Glória a Deus, para abrir a tua boca e aceitar Jesus como Salvador, aleluia. Onde é, irmão Antônio, aleluia. Procura um crente, procura uma igreja, aleluia. E aceite Jesus como Salvador da sua vida. Eita glória! Glória a Deus, aleluia, e raiou uma luz, e desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Eita glória, eu não disse? Quando você aceita Jesus, é chegado o reino de Deus na tua vida. É chegado o reino do céu. Aleluia! Glória a Deus!
E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede no mar, porque eram pescadores, jogando a sua rede no mar, porque eles eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescador de homem. Eles nem perguntaram o que é isso. Eita glória! O que é isso, ser pescador de homem? Nem perguntou, largou a rede e seguiu a Jesus. Então eles, deixando logo as redes, e seguiram-no. Aleluia! E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Esse João aqui é o João que está na ilha de Pátimo. Foi o último que morreu dos apóstolos. Glória a Deus. Ele foi para a ilha de Pátimo, sofreu muito, mas não se entregou. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Foi ele aí que Deus deu a revelação para escrever o livro de Apocalipse. Irmão Antônio, diga, é isso que eu estou te dizendo. Aleluia. Pode acreditar, aleluia. Eita glória. E João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, e consertando as redes, e chamou-os. E ele, deixando imediatamente o barco e o seu pai, e seguiu-no, e percorria Jesus toda a Galiléia. Eita! Preste bem atenção, povo de Deus. Ensinando na sua sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando todos. Olha que é tanta da gente. Fosse 1, 2 ou 3, curou umas 5 pessoas. Mas não, curando todos. Aleluia. Todos os enfermidades e moléstia entre o povo. Eita! E curando todos. Toda enfermidade e moléstia e entre os povos, e sua fama correu por toda a Síria, que trazia-lhe todos os que podia, todos que padeciam, e acometido de várias enfermidades. Você já observou, pessoal? Quantas pessoas Deus não curou aqui? Quantas pessoas Jesus não curou aqui? Aleluia! Glória! Glória a Deus! É por isso que eu digo, se orar com fé. Aleluia! Glória a Deus! Não é uma gripezinha que vai lhe matar ou dar angústia e você não querer mais dar glória a Deus. Aleluia! Tem coisa muito séria. É enfermidade séria. Aqui o Senhor curou todos os enfermos e moléstia entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria, e o povo traziam-lhe todos os que padecia e cometendo de várias enfermidades. Aleluia! Glória a Deus! E Deus saiu curando todos, não importa o tipo de doença. Aleluia! Por isso os crentes dizem, não há enfermidade que Deus não possa curar. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Os demoniados, o lunático, paralítico, eles os curavam todos, e seguia uma grande multidão da Galiléia, Decápolis e de Jerusalém e da Judéia,
dali do Jordão, aleluia, aquela multidão de gente, glória ao nome santo do Senhor, aleluia. Nas evangelhos, reino de Deus está estreitamente associado à cura. Glória a Deus. O reino de Deus é associado à cura, aos milagres. Expulsarão de demônios. E o reino de Deus inclui bênção para o corpo e não somente para a alma. Glória ao nome santo do Senhor. O reino de Deus é cura. O reino de Deus, aleluia, é milagre. O reino de Deus é cura para o nosso corpo e a nossa alma. Este é o reino de Deus. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui ainda não está se tratando que o reino de Deus é a riqueza. Aqui se tratando, nesse capítulo, nesse versículo, aleluia, é a cura, que Deus nos cura, aleluia. É aqui que Deus cura a nossa alma, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, aleluia, porque aqui vem também através da fé, da sua fé, que você é curado, é curada. Glória ao nome santo do Senhor, Deus grande, Deus vivo, Deus poderoso, Criador do céu e da terra, que seja curado, meu Pai, cada um que esteja ouvindo esta palavra, não importa que tamanho que seja a enfermidade, que seja pequena, que seja grande, mas o Senhor é que cura. Eu repreendo todo o mal, toda cilada do inimigo, que caia por terra em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, compartilha aí, pessoal, povo de Deus, pro meu canal começar a crescer em nome de Jesus. Amém e amém.